Então, bom dia, sejam mais uma vez muito bem-vindos aí ao Encontro com a Sociologia. Eu, professor Conrado, professor Marco Aurélio, a professora Andressa, estamos aqui mais uma vez recebendo os nossos estudantes ao vivo, sexta-feira, às 10 horas da manhã. Hoje é dia 13/11, sexta-feira 13, e a gente espera espantar aí qualquer mal-olhado, qualquer energia negativa, e para a gente poder aprender, crescer com a situação, né, e superar ela, beleza? Então, bom dia a todos. Bom, hoje a proposta é que a gente faça a primeira parte bem rapidinho. A gente vai tentar uma nova metodologia para o encontro. A gente sabe que os estudantes estão um pouco carentes das nossas aulas, do contato conosco, de nos ouvir falar sobre os temas, sobre os conteúdos. E aqui no Encontro com a Sociologia, a gente sempre prezou por, primeiro, assim, construir todas as estruturas que permitissem que vocês, estudantes, falassem conosco. Então, a gente continua aguardando isso. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, no nosso canal lá da Sociologia, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de tentar compartilhar com seus amigos, seus colegas, colegas de outras escolas. E para vocês que estão aqui conosco, é sempre um prazer recebê-los. Beleza? Então, hoje a gente vai tentar essa nova proposta, que a gente vai fazer uma pequena abertura em relação ao tema, em relação ao que a gente preparou. Eu preparei uma apresentação um pouco mais formal, só para ver se vocês se motivam a falar, se vocês lembram das coisas que a gente colocou. E o que eu pensei? Existe muito conteúdo disponível na internet. E não vai ser o meu conteúdo, da Andressa e do Marco, que vai revolucionar o conteúdo que já existe. Mas o que a gente pode fazer com esse conteúdo que existe para tentar ajudar a vocês a acessar esse conteúdo e também fazer com que vocês possam aprender, que era um pouco do trabalho que a gente fazia em sala de aula, tentar fazer com que vocês chegassem o mais próximo possível do conhecimento. E aí cada um, com a sua capacidade, sua possibilidade, vai pegar um pouquinho dele. Beleza? Então, eu preparei para vocês uma apresentação, e nessa apresentação eu dou algumas dicas do que vocês podem fazer para nos acompanhar, para acompanhar o curso de Sociologia que eu, Andressa e o Marco pensamos. É um passo a passo de onde você tinha que estar até agora, para quem está perdido, para quem perdeu as primeiras aulas, para quem perdeu os primeiros materiais, e também para quem já tem esse material e já está pronto para dar os próximos passos. Vamos lá? Andressa, Marco, querem falar algum bom dia? Querem se... Então, vamos lá. Então, eu vou começar. Calma aí, Conrado. E aí, Marco? Tudo bom? Bom dia, gente. Aqueles que chegaram agora, eu não sei se eu estou enganado, mas a professora Lara está aí, parece, também, professora de História. Sim, ela caiu agora, mas ela estava aqui com a gente. Ah, que bom. Então é isso, gente. Está vendo só que nosso encontro é assim, ele é imprevisível, às vezes chega uma professora, um professor aí que está interessado em fazer um bate-bola com a gente, com vocês. Sim. Então eu desejo que a gente tenha um bom encontro e estou aí à disposição, vou dar o meu melhor aí para a gente fazer desse momento um momento bem proveitoso, tá bom? Sim. Então, olha, em primeiro lugar, esse material que eu vou apresentar para vocês, ele está disponível lá na plataforma essa semana. Vou também deixar disponível para a Andressa e para o Marco. Todos nós vamos postar para vocês. E aí fiquem à vontade para usar e abusar desse material. Beleza? Deixa eu apresentar ele aqui para vocês. Vou apresentar uma janela. Calma aí. Bem rapidinho, mas é mais uma... Aqui. Tá todo mundo vendo isso aí? Não. Não? Eu estou conseguindo ver aqui, Conrado. Eu não Sim, estou então... conseguindo. Conseguiu, Jonathan?
Bom, já está aí na rede. Dê um jeito aí no seu navegador para você tentar acessar junto com a gente, beleza? Ah, Então, olha lá. ok. Vamos começar, então. Primeira coisa que a gente precisa saber é que, quando a gente leva para vocês sociologia ou ciências sociais no ensino médio, a gente leva mais essa primeira parte, essa primeira fase da sociologia, quando ela ainda está se consolidando enquanto ciência, estabelecendo seus primeiros métodos, suas primeiras técnicas, e também discutindo seus primeiros temas. Então, a sociologia é uma ciência bem recente, mas já tem uma sociologia que a gente chama de clássica. E aí eu sempre falo para os estudantes, né, o que é o clássico? O clássico não é necessariamente o antigo, tá bom? Não é só uma questão de tempo que transforma alguma coisa em clássica. E nesse caso, a gente fala especificamente da potência que os primeiros trabalhos dos primeiros sociólogos têm para superar o seu próprio tempo e permanecer atual até hoje. Então, isso que a gente chama de sociologia clássica, os esforços de Auguste Comte, Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, Gabriel Tarde e tantos outros que edificaram as primeiras metodologias, as primeiras técnicas e as primeiras formas de fazer sociologia. E quando que isso foi feito? Foi feito lá na passagem do século XVIII para o século XIX. A Europa viu-se diante de uma crise política e social. E a França muito instável, com caos político causado pela Revolução Francesa. Caos não, pela transformação política trazida pela Revolução Francesa. E aí esse texto eu tirei lá do Brasil Escola. Isso só comprova o tanto que a internet é rica e que, se você souber fazer boas pesquisas, usar boas palavras, você chega muito longe. Nesse caso aqui, eu só simplesmente precisei colocar lá no Google surgimento da sociologia, e o primeiro texto que apareceu já foi esse do Brasil Escola. Eu li, concordo com o que está escrito e coloquei aqui para vocês também. Mas nós também já escrevemos sobre isso. Se você não leu, tem o link aqui nesse material para você acessar o primeiro texto que a gente deixou para vocês na segunda semana de aula. Depois da semana de acolhimento, as novas turmas receberam o segundo material, e tinha um texto lá que está falando um pouquinho sobre esse contexto histórico, tá bom? Então, quem não leu, leia. Se você quiser se desenvolver e alcançar outros lugares dentro da sociologia, é muito importante conhecer esse contexto histórico, beleza? E então, o que é a sociologia clássica? É essa sociologia desses caras aí, né? Auguste Comte, Émile Durkheim, Max Weber, ou Karl Marx, Max Weber, Gabriel Tarde, o Jorge Simmel, que narraram como as consequências do desenvolvimento do capitalismo e o advento da modernidade mudaram o mundo do antigo regime e acabaram criando as bases desse mundo que a gente vive hoje, baseado principalmente no industrialismo e no capitalismo. Beleza? E aí, o que é, então, estudar sociologia clássica? Estudar sociologia clássica é conhecer esses autores, conhecer esse contexto histórico, conhecer um pouquinho sobre eles, um pouquinho sobre os conceitos deles e um pouquinho sobre as teorias deles. E ver se a gente consegue fazer alguma coisa com isso. Beleza? Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês como é que se estuda sociologia clássica, porque não faz sentido os professores, eu, a Marca, a Andressa, a gente só ficar produzindo material para explicar isso para vocês com aulas expositivas. São conhecimentos e campos do saber que você pode acessar sozinho, beleza? Então, como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, eu coloquei 6 passos. Então, quando a gente quer estudar a sociologia clássica, autores que já nem estão mais vivos e que falaram sobre contextos históricos que a gente já superou ou já se modificaram bastante, a gente vai fazer como? Bom, em primeiro lugar, você deve reconhecer o contexto histórico. Então, quem não acompanhou ainda o material que foi postado na primeira e segunda semana, corre atrás, beleza? Lá vai estar falando um pouquinho sobre o contexto histórico. Depois, você deve conhecer o autor, basicamente a pessoa, o que ele fez, onde ele estudou, onde ele viveu, com quais pessoas ele convivia, sobre o que ele falava, sobre o que ele pensava, as ideias que ele defendia, e assim você vai se apropriando dos conceitos. É muito importante compreender o que é conceito e o que é teoria. Cada autor sempre faz seus conceitos, suas teorias, suas visões de mundo. E você pode conhecer isso estudando pela internet, coisas que falaram deles, mas você também pode fazer isso lendo as obras desses autores. Todas essas obras estão disponíveis na internet, porque já são consideradas de domínio público, tá bom? E depois que a gente conhece um pouquinho das obras, um pouquinho dos conceitos, vai se familiarizando com a utilização deles, vai se apropriando disso, quem sabe a gente também até não consiga fazer as relações dessas teorias e desses conceitos com outras obras,
com temas de discussão, por exemplo, a desigualdade social, a política, a economia, a cultura, a religião, tá bom? E, por último, tá aí, número 6, a gente precisa achar alguma utilidade para tudo isso. Então, eu vou usar isso para passar no PAS, eu vou usar isso para passar no Enem, eu vou usar isso para me fortalecer enquanto cidadão, eu vou fazer isso para me preparar melhor para o mercado de trabalho, ou eu vou fazer isso pensando em ganhar conhecimento para entender melhor o meu mundo. Beleza? Então, eu pergunto para vocês aí, até onde você acha que consegue chegar com esse material? Muitos de vocês vão achar suficiente apenas conhecer o contexto histórico que eles escreveram e um pouquinho do autor, algumas palavras-chave, porque isso ajuda a passar no PAS ou no Enem, tá bom? Mas o que eu desejo a vocês é que vocês possam ir o mais longe que puderem. E como é que seria isso? Então, aí, ó, o primeiro passo, eu não vou apresentar o material todo que eu vou disponibilizar para vocês, mas aí tem algumas atividades que vocês podem fazer para cumprir o primeiro passo, que é conhecer o contexto histórico, como listar, descrever, reconhecer, tá bom? Aí depois vocês leiam, apropriem-se do material e, de novo, tem o link lá embaixo, porque se você não sabe do contexto histórico que a gente está falando, estude, leia, tem um texto aí preparado por nós, mas tem muito material disponível na internet, beleza? Aí o segundo passo, conhecendo o autor. Seria esquematizar os autores em mapas mentais, mapas conceituais. Eu deixei um link para cada autor aí do todamateria.com, que é um site simples de introdução, mas é um site bem legal. Mas eu deixei aí também a observação de que esse material não está apenas na internet, esse material também está no livro. Então, fiquem à vontade para usar o material didático que vocês receberam do Estado. Beleza? Calma aí, mas eu estou fazendo um negócio. Ah, mulher, mas eu estou fazendo aqui um negócio. Aí, olha só, o terceiro passo já é um pouco mais difícil, de identificação, de demonstração de como que vocês compreenderam os conceitos e as teorias dos autores. Então, deixei aqui só uma sugestão do que é uma teoria, do que é um conceito, fiz um resumo do que se passou até agora no primeiro e no segundo passo, e agora o terceiro passo é vocês irem atrás de fazer... aqui, ó. Aqui. Para cada autor, vocês devem criar o seu próprio mapa mental, o seu próprio mapa conceitual, as principais referências, os principais conceitos, e tentar aprender. Também, para isso, está disponível lá na plataforma o texto 3, o texto 2, que mostra para vocês um pouquinho de cada um deles, um pouquinho da teoria, mas também, de novo, vou falar o que está escrito aqui em vermelho. Uma coisa é a gente conhecer um autor pelo outro. É a mesma ideia que eu falo de um filme. Se eu quero muito ver um filme, não adianta eu pedir para alguém me contar sobre o filme. É legal que eu mesmo tenha a iniciativa de ir lá e ver. Então, é a mesma coisa que eu falo para vocês. Para conhecer bem um autor, é importante que a gente leia as obras dele. Mas eu sei que não é interesse de todos. Quem dera fosse. A maioria desses autores aqui, a maioria não, todos esses autores dos quais eu falei até agora, pertencem a um grupo muito reconhecido de pensadores que produziram obras vastas, que são aproveitadas em todas as áreas do conhecimento, em humanas, em exatas, em códigos e linguagens. Então, eu espero que vocês queiram conhecê-los, assim como eu quis um dia, e o esforço não é pouco, é muito difícil conhecer um autor, tá bom? Então, eu deixei esse material lá para vocês, e quando a gente fala de sociologia clássica, eu que não queria que jamais vocês pensassem que a gente... importante é esse sexto, que ele convida a gente a pensar para que serve tudo isso? Para que eu vou conhecer um autor? Para que eu vou fazer um esquema de ideias dele? Então, se você quer passar no Enem, no vestibular, no seu esquema de ideias tem que ter questões, tem que ter provas, tem que ter objetivos, tem que ter certo e errado, sabe? Você tem que ter no seu material links de provas, de sites, de concursos, dessas coisas, né? Eu acho que não cabe a nós, professores, disponibilizarmos tudo para vocês, porque os interesses são muito, muito distintos. Mas se você quer a sociologia para entender um pouco melhor a sua sociedade, o lugar onde você vive, atuar melhor nela, existem muitas ferramentas, muitos sites, muitos textos, muitos vídeos no YouTube, e aí eu acho que cabe a cada um saber como quer
reunir tudo isso e se aproveitar. Então, a dificuldade maior, a gente já comentou isso em outros vídeos aqui, em outros episódios do Encontro com a Sociologia, que a sociologia se utiliza dos mesmos conceitos, das mesmas palavras que nós utilizamos no dia a dia, no nosso cotidiano. E muitas palavras do nosso cotidiano. São poucas as palavras que a sociologia criou só para ela, e que só nós, sociólogos, entendemos. A maioria das nossas palavras estão no dia a dia também, os nossos avós são capazes de usar, os nossos pais, muitas vezes, os nossos irmãos são capazes de falar sobre desigualdade, sobre questões de mudar de classes sociais, que a gente às vezes dá outros nomes, mas essas ideias são do senso comum. Então, acho que a grande dificuldade é você saber aonde você quer chegar com tudo isso. Se você quer ser um bom ouvinte, ou seja, eu consigo entender tudo que o meu professor fala. Isso é um nível de exigência, isso é um nível de comprometimento. Ah, não, eu quero saber falar o que o meu professor fala. Isso já é um outro nível, já é um outro nível de comprometimento. Você vai ter que utilizar todo esse material que a gente está deixando com muito mais vigor, com muito mais interesse. E também um outro nível já seria, poxa, eu quero ser capaz de contrariar o que o meu professor disse e dizer uma coisa que eu mesmo pensei, que eu mesmo li, que eu mesmo entendi e que serviu para observar a minha sociedade, eu criei um ponto de vista diferente do que ele pensa. Então, é uma grande aventura e eu queria só perguntar para vocês, assim, se deixar uma primeira pergunta. E aí eu queria deixá-la para a gente inverter agora a sala, fazer um pouquinho daquela dinâmica que o Marco está trazendo para a gente, que é tão interessante, para sair do silêncio. E aí eu já digo até para a Andressa que se ela quiser terminar a gravação, porque a gente pode disponibilizar no YouTube uma coisa bem pequenininha, bem curta, e aí a gente fica trocando ideia entre a gente, de uma forma bem legal, bem gostosa, como a gente tem feito. Então, obrigado aí para vocês. Se vocês quiserem se despedir também, o Marco, a Andressa ou qualquer um outro de vocês, dos estudantes que estão aqui, falar um tchau e agradecer quem viu esse vídeo no YouTube, pedir para continuar apoiando, compartilhando, divulgando, curtindo, beleza? Oi, Conrado. Pode falar, Marco. Antes da gente fechar essa parte, eu gostaria de contribuir um pouquinho falando sobre dois autores dessa sociologia clássica e fazendo uma provocação para a gente fazer essa inversão da sala de aula aí e trazer os estudantes que estão aqui para poder questionar, falar. Vou botar uma pimentinha aí para ver o que é. Ou então colocar uma isca para ver se eles caem, assim, tá bom? Então, vou te dar uma ideia, Marco. A gente não tem o costume de fazer isso, mas eu acho que você podia deixar, então, uma sugestão para a galera comentar lá no YouTube. Então, entrar lá no YouTube e deixar um comentário sobre isso que você vai falar agora, beleza? Sim, e de preferência também já se pronunciar aqui, né? Para a gente poder responder na hora e também debater e conversar, né? Então vamos fazer assim, você deixa a pergunta, a gente deixa a parte da resposta para os estudantes, dessa provocação, para a parte não gravada, e que aí fica simultâneo, tanto para quem está no YouTube ou para quem está no ao vivo, a gente deixa a sua pergunta para a gente tentar conversar sobre ela. Pode ser? Pode. Então tá, valeu, então vamos Marco. lá. Manda ver aí. Valeu. É o seguinte, dois pensadores, né, sociólogos clássicos, né, que o Conrado citou, Emile Durkheim e Max Weber, né? Então tem duas questões, dois pontos de vista que a gente pode observar para a gente entender o que eles estão querendo dizer e trouxeram, né? O que eles querem dizer com as teorias dele. Durkheim fala sobre o fato social, né? O fato social que Durkheim fala, de certa forma, faz uma oposição ao que Max Weber fala sobre ação social. Então, eu coloco para vocês pensarem, de que maneira a gente pode explicar o indivíduo, né, observando do ponto de vista de um fato social? Como que a gente consegue analisar, né? Ele traz uma explicação a respeito de que nós somos produtos do meio, de que estruturas, instituições como a escola, a família, né, grupos sociais,
influenciam diretamente o que você é, como você age, como você se comporta. E Max Weber, ele já acredita que a sociedade, né, ela é construída, as mudanças ocorrem através do indivíduo, né, que é no indivíduo que parte essa mudança, né. E então eu coloco para vocês assim, como que é que vocês veem isso, né? Até que ponto vocês se enquadram nisso e que vocês concordam e como é que isso acontece com vocês, né? Como é que é essa questão do indivíduo, né, uma unidade mínima, né, pequena de uma sociedade, conseguir fazer essa mudança, e como é que é um indivíduo ser moldado, né, ele ser um padrão criado para ser daquele jeito. Então, é só isso aí, uma pimentinha para colocar a respeito desses dois grandes autores aí, clássicos também, que eu acho bom da gente trazer para a nossa prática, né? Que está acontecendo, essa leitura que ele fez está acontecendo na nossa família, está acontecendo na escola, está acontecendo no trabalho, tá bom? Se a Andressa quiser fazer alguma consideração aí também, antes da gente fechar essa parte, fica à vontade aí. Não, eu só quero agradecer, excelente pergunta, excelente aula de vocês dois, estou feliz, e aí eu estou com vontade de conversar com os estudantes, né? No chat, aí no YouTube, aqui na sala de aula. É isso, agradecer, e essa pergunta aí foi, adoro pimenta. Vamos apimentar. E vou desligar a gravação, tá? Beijo, até o próximo episódio. 2, 3, 4, 5, 6, 7.